No vídeo de hoje eu vou colorir mais uma ilustração do meu livro de Bobbie Goods do dia para noite, dessa vez usando 4 materiais diferentes. A ilustração de hoje é Velejando ao Anoitecer, e se você quiser saber mais sobre os materiais que eu vou utilizar no vídeo, os links vão estar aqui na descrição, tá? Para começar, o primeiro material que eu vou utilizar é esse kit de 12 cores de canetinhas da Faber-Castell. Eu comecei por ela porque era o kit de material com menos cores que eu tinha, e depois ia ficar mais fácil para encontrar as cores semelhantes nos outros kits que tem mais cores. Eu já fiz um vídeo testando essa caixinha aqui no canal, e no vídeo eu falei que elas não servem para pintura, e realmente elas não servem, mas eu quis testar para ver como que ela ia se sair em um desenho de Bobbie Goods. Tava indo tudo bem no começo da pintura, eu fiz o mar, fiz uma textura de madeira no deck, e deu certo a textura de madeira, porque como as canetinhas são à prova de água, elas mancham bastante, o que facilitou o efeito de madeira. Pintei o barco da mesma cor do deck, e foi no momento de pintar a personagem e o gatinho dela que começou a dar tudo errado. Como as cores eram bem limitadas, né, porque é um kit de 12 cores, eu não tinha muitas opções. E as cores desse kit são bem escuras. Eu pintei o gatinho de marrom, ficou bem feio, eu achei. E eu tentei fazer um efeito de pelinho na personagem, com o tom mais claro que tem no kit. E eu também não gostei. E para piorar tudo, eu ainda terminei de estragar essa parte do desenho com uma caneta branca. Eu coloquei uns pontos de luz nos lugares que não devia ter colocado, me arrependi. Tentei cobrir e não deu certo. Eu acabei odiando esse lado. E definitivamente é o último desenho que eu pinto com canetinha hidrográfica, porque além de ter ficado feio, eu precisei cobrir essa parte do desenho para poder colorir os outros lados, porque tava soltando tinta na minha mão e borrando toda a borda. O próximo material que eu utilizei foi lápis de cor da Faber-Castell, e eu já digo que foi o lado que eu mais gostei. Eu pintei o mar com um tom bem semelhante ao da canetinha que eu tinha utilizado. Eu tentei reproduzir o efeito de madeira nos barcos, e para não ficar muito destoante, eu tentei fazer um pontilhismo também com lápis de cor na cabeça da personagem que faltava. Fiz um degradê nas velas e finalizei com a caneta branca, colocando os pontos de luz nos lugares certos dessa vez. Inclusive eu fiz um reflexo do sol na água. Eu gostei bastante de como ficou esse lado. A próxima parte eu fiz com os marcadores da Touch, que eu utilizo bastante também. Eu tive um pequeno problema com esse lado, porque quase todos os meus tons azuis de marcadores estão acabando, e eu não tinha um tom muito parecido para utilizar na água e no céu. E para as velas eu utilizei 2 tons que eu achei que seria semelhante ao lápis de cor que tá do lado, mas no fim eu acabei que ficou bem diferente. E como essa diferença estava me incomodando bastante, eu resolvi fazer uma estampa na vela, para deixar mais uniforme um lado com o outro. Eu não sei se eu gostei muito dessa estampa que eu fiz, talvez eu tenha exagerado um pouquinho. E no fim eu achei que não ficou de tudo ruim, mas poderia ter ficado melhor. E o último lado eu pintei também de lápis de cor, também da Faber-Castell, só que dessa vez com a linha Super Soft. O único problema desse lado é que, como o lápis ele é bem macio, acaba cobrindo um pouco as linhas do desenho. Então tem que tomar cuidado para não pintar muito por cima das linhas pretas e o desenho acabar ficando meio apagado. Do mais, eu tentei reproduzir tudo que eu já tinha feito dos outros lados e finalizei com a caneta branca. E eu gostei de como ficou esse lado, foi o meu segundo lado favorito. E para arrematar o desenho todo, eu colori a borda com laranja, que é uma cor que contrasta bem com o azul. E de última hora eu decidi cobrir as linhas do mar do desenho todo com alguns pontinhos para simular como se fosse uma espuma no mar. Então esse foi o resultado da pintura. Comenta aqui embaixo qual outros desafios de Bobbie Goods você gostaria de ver, e se quiser ver outras pinturas que eu já fiz, clica aqui do lado. Tchau!